Oi, pessoal, meu nome é Luana Davico, delegada de polícia aqui no Distrito Federal, e vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei de Drogas, tá? Na última aula a gente parou falando do artigo 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas, que é a indução, a instigação ao auxílio ao uso de droga, tá? Porque obviamente que é ao uso da droga, pessoal, porque se for ao tráfico, vai entrar como o quê? Como tráfico, né? Uma coautoria, uma participação, aí a gente deveria analisar essa situação. Agora preste bastante atenção, vamos ver se vocês se lembram. O parágrafo 2º é crime de tráfico? O parágrafo 2º é crime de tráfico? Não é crime de tráfico. Lembrando que os crimes de tráfico são 33 caput, 33 parágrafo 1º, e aí vem o artigo 34, 36 e 37, tá? Não se esqueçam disso. E aí a aula perguntei a vocês, poxa, se induzir, que é fazer nascer na mente da vítima o uso da droga, ou instigar o uso, né, a reforçar uma ideia ao uso de drogas, são crimes, está penalizado na nossa legislação. Essas marchas que vêm aí falando assim, olha, vamos liberar maconha, o baseado é legal, isso aí é socialmente aceitável, blá, 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 blá. Será que é criminalizado? O STF respondeu a essa pergunta porque foi questionado. E na ADI 4274, ele decidiu que as manifestações públicas, tá? Realizada nas quais se pleiteia a liberação do uso de drogas, não configura esse delito, mas direito de manifestação de pensamento, tá? Então, para você lembrar na sua prova, porque ainda cai, embora essa DI já seja um pouquinho antiga, ela cai até hoje, ok? Então, lembrando que a instigação, o induzimento, o auxílio ao uso de droga, tem ali pelo menos dois sujeitos, né? Dois sujeitos necessários. O que está induzindo, instigando e auxiliando, e o que está sendo auxiliado, induzido e instigado. Ok, então eu faço nascer na mente da pessoa, eu reforço a ideia, eu auxilio, eu preparo baseado, etc e tal. Perceba a diferença agora com o artigo 33, parágrafo 3º, o nosso chamado uso compartilhado. Oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Percebam os requisitos muito bem sobrepostos aqui. Tem que ser eventualmente, tem que ser sem objetivo de lucro, tem que ser a pessoa do seu relacionamento e para o quê? Para juntos consumirem. Então é diferente da instigação do induzimento para o consumo, para o uso de droga, onde nem sempre quem está induzindo, instigando, auxiliando, vai participar daquele consumo de droga, onde nem sempre ele está oferecendo a droga, mas simplesmente fazendo nascer essa ideia. Aqui é muito mais concreto o tipo penal. Olha só, oferecer significa entregar, ele disponibiliza. Professora, qual a diferença com o tráfico de drogas? Porque eu me lembro que entre os 18 verbos lá do artigo 33 também tem oferecer. Qual que é a diferença se eu oferecer uma droga? Porque eu me lembro muito bem que a senhora falou que poderia até mesmo ser gratuitamente essa oferta que vincularia ao crime de tráfico. Pessoal, não se apegue à palavra oferecer e nem se apegue à palavra sem objetivo de lucro. A diferenciação do artigo 33, parágrafo 3º do crime do tráfico é a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. É essa a principal diferença, a essência. Porque no tráfico de drogas, no tráfico você pode oferecer. No uso compartilhado também você pode oferecer. Pode ser com ou sem lucro. Aqui tudo bem que tem que ser sem lucro. Mas a principal diferença é que aqui é a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Se eu não consumir com a pessoa juntamente, vai configurar o 33, parágrafo 3º? Não. Pode ser que configure o 33, parágrafo
segundo, tá? Que é aquela instigação, o auxílio ou mesmo o induzimento ao uso de drogas. Essa questão da pessoa do relacionamento é uma questão que pega bastante para você diferenciar o 33, parágrafo 3º. Então, assim, já aconteceu várias vezes na delegacia você encontrar pessoas que você notava que não tinha relacionamento nenhum. No meio da abordagem que chegou ali a viatura, se abraçaram, foram para a delegacia falando que eram namorados, que estavam consumindo drogas juntos, quando nitidamente se tratava de um traficante e de um usuário. Claro, hoje em dia o traficante trabalha com pequenas porções de drogas, vocês vão trabalhar com isso no dia a dia, não é mais aquela quantidade exacerbante de droga, é sempre um pouquinho para sempre puxar para o lado do quê? Sou usuário, né? Então, era uma situação que era nítido. Era a menina e o menino se abraçaram ali no momento em que a viatura chegou e falaram, não, a gente é namorado, a gente está namorando. Eu falei, tudo bem, traz cada um separado aqui e eu vou fazer algumas perguntas, né? Qual é o nome da sua sogra, quanto tempo vocês se relacionam, quanto tempo vocês estão juntos, onde se conheceram. E aí é lógico que essa tese cai por terra, tá? Mas, normalmente, eles vão tentar aí, quando não conseguirem cair no uso, tentar falar que era uma pessoa do seu relacionamento. Lembrando, pessoal, que esse tipo penal tem um especial fim de agir, tá? O agente que faz a oferta deve ter intenção específica de consumir a droga junto com a pessoa a quem ele oferece, tá? Uma pena bem pequenininha, a gente faz um TCO, que a pena não passa de 1 ano no 33, parágrafo 3º, e é ótimo, né, pro cara que ofereceu, que quase passa ali na beira do tráfico, com a pena de 5 a 15 anos, né? Uma diferença grande. Aí eu falei para vocês que a aula não seria simples, eu quero te fazer uma pergunta de examinador. E se eu ofereço a droga, tá? Para uma pessoa do meu relacionamento, sem objetivo de lucro, para a gente junto consumir, só que essa pessoa, ela tem a capacidade mental não muito bem desenvolvida, tá? Ela tá desprovida da capacidade de se entender, de compreender as consequências do uso de drogas. Será que eu vou cair no 33, parágrafo 3º? Será que vai haver uma mudança? E aí, se caísse na sua prova que João ofereceu droga a Maria para juntos consumirem, Maria que é sua prima, porém Maria tem uma debilidade mental que a faz não compreender intelectualmente sobre o uso de droga. Pessoal, nesse caso, a doutrina entende que ele vai responder pelo crime de tráfico, tá? Porque nesse caso em específico, como ela não tem a possibilidade de compreender, de se entender dentro do uso de droga, esse oferecimento não é tão brando assim. O especial fim de agir é muito mais abrasivo, entende? Então, de acordo com a doutrina, por exemplo, Renato Brasileiro de Lima, essa pessoa responderia pelo 33, ok? Porque essa questão de juntos consumirem não é bem juntos, é quase que uma imposição, tá? Continuando, 33, parágrafo 4º. Nossa causa de diminuição de pena, o chamado tráfico privilegiado. E diz assim, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em pena restritiva de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, preste atenção, porque esse artigo 33, parágrafo 4º, eu já trouxe aqui um destaque, porque essa questão de vedada conversão em pena restritiva de direitos, eu já falei com você. Essa vedação foi considerada inconstitucional. O STF entende que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, inclusive nos crimes equiparados a hediondos ou hediondos. O tráfico é um quê? Um crime equiparado a hediondo. Então, portanto, essa vedação, a conversão em pena restritiva de direito, você tem que ir lá no seu vade-mecum e riscar, tá, gente? É possível, completamente possível. Agora, preste atenção, o que a gente tem de interessante? A possibilidade de reduzir a pena de 1/6 a
2/3. E aí vem os requisitos, que ele seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Portanto, fica determinada o não envolvimento daquele traficante com o mundo do crime, com o mundo organizatório do crime. Portanto, gente, é por essa razão que a pessoa que recebe as benéfices do artigo 33, parágrafo 4º, respondendo assim por um tráfico privilegiado, entende a jurisprudência que esse tráfico deixa de ser hediondo, tá? O tráfico privilegiado para a jurisprudência não é hediondo. Lembre-se da sua prova. Por quê? Porque é uma causa de diminuição de pena e, portanto, conduz a pena abaixo do mínimo. Eu estou falando que esse crime não me causa tanta repugnância. Eu estou falando que esse crime tá tudo bem. Tá tão legal que esse cara, o comportamento desse cara, a situação desse réu, que eu afasto a hediondez, ok? Por quê? Porque eu tenho essa tentativa, essa necessidade de aplicar a lei de crimes hediondos realmente para os crimes que são hediondos. Por isso que se fala que o tráfico privilegiado é aplicado ao traficante eventual. O chamado traficante eventual, se cair na sua prova, lembre-se disso. Do que se trata o traficante eventual? É aquele que é aplicado, é aquele que corresponde aos requisitos do 33, parágrafo 4º, fazendo jus ao chamado tráfico privilegiado. Cuidado! Embora eu fale para vocês que os crimes de tráfico são 33 caput, o 33 parágrafo 1º, o 34, o 36 e o 37, não quero que você se esqueça que a aplicabilidade dele é somente para o 33 caput e para o parágrafo 1º. Esse é o entendimento majoritário. Esse é o entendimento majoritário. Para mim não faz muito sentido, certo? Porque se você tem a possibilidade de privilegiar um crime de tráfico, que para mim é o pior crime da lei de drogas, porque não teria a possibilidade lá do financiamento, de outras condutas menos coesas dentro da traficância. Enfim, lembrando novamente, vou repetir para vocês os requisitos cumulativos para que você receba o tráfico privilegiado, para que você receba essa causa de diminuição. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Porque a gente sabe que é uma causa de diminuição, que é muito mais tida como uma minorante, mas a terminologia usada mesmo é o tráfico privilegiado. E cuidado com esses bens, esses requisitos serem cumulativos, porque eu vi cair muito em prova pedindo os requisitos. E a pessoa erra. Então, primariedade do agente, quer dizer que ele não pode ter sido com sentença transitada em julgado, né, respondido por outro crime. Bons antecedentes já são as passagens, as demais condições que possam permutar aí contra o réu, embora eu sei que existem aí jurisprudência questionando a questão dos maus antecedentes, com base só em inquéritos, com base inclusive em condenações que já passaram 5 anos, mas vamos levar para a prova isso. Bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa. Portanto, pessoal, se esse autor do crime do 33 responder junto com a 12.850, que é a lei de organização criminosa, automaticamente ele está eliminado da possibilidade dele ter a minorante aqui, essa causa de diminuição, tá? Porque se participar de organização criminosa, não tem como. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Se ele responde no 33 e também responde no 35, o que é o 35 da lei de drogas? É o crime de associação para o tráfico. A gente já vai falar dele, quando se associam 2 ou mais pessoas para a prática dos crimes de tráfico, tá? Não é crime hediondo, não é equiparado a hediondo, mas aí eu te pergunto, quando eu ponho como requisito não se dedicar a atividades criminosas, não participar de organização criminosa, se eu tiver uma condenação
junto com o 33, se eu estiver respondendo no 33 junto com o 35, eu vou poder fazer jus a essa possibilidade do tráfico privilegiado? Gente, até pouquíssimo tempo, a doutrina, a jurisprudência era pacífica em falar, olha, respondeu na 2.850, respondeu no 35, eu tenho que afastar a possibilidade de aplicar o tráfico privilegiado, ok? Só que veja comigo essa decisão do STF. A previsão de redução de pena contida no parágrafo 4º tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional do iniciante na vida criminosa, bem como aquele que se aventura na vida da traficância. Entendeu de novo por que ele fala de traficante eventual? Entendeu a ratio essência do 33, parágrafo 4º? Aí ele fala, para legitimar a não aplicação desse redutor, é essencial eu fundamentar com elementos capazes de afastar um dos requisitos legais. Ou seja, eu tenho que analisar como um todo, eu preciso analisar o caso concreto. O STF está falando de novo de individualização da pena. E aí ele conclui, desse modo, a habitualidade, o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo uma simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado faz jus à redução de pena. Pessoal, o que o STF estava falando aqui? E aí é porque eu gosto mesmo de contar a história nas minhas aulas, para que você possa entender. Observe o caso. João, traficante contumaz, conhecido na polícia, era traficante de crack, pedrinha de crack. E ele, para poder fazer a sua traficância, ele fazia com que Maria, a sua esposa, estou contando o caso do julgado, tá? Que a sua esposa Maria ajudasse ele a embalar ali a droga. Você não concorda que tem estabilidade e permanência ali? Tem, parece que tem, né? O que aconteceu? Caiu João, caiu Maria. 33 e 35. Precisa de quantas pessoas para associação do tráfico? 2. Eu tenho ali João, eu tenho Maria, eu tenho um crime de tráfico, pronto. Aí, o que acontece? A defesa da Maria invocou para que pudesse receber esse tráfico privilegiado. A minorante, já que ela era primária, tinha bons antecedentes e não estava inclusa numa organização criminosa. O juiz de primeiro grau não aceitou, depois foi subindo, até que chegou ao STF. E o STF falou assim, olha, tudo bem que você tem que aplicar o 33, parágrafo 4º, para quem não se dedicar às organizações criminosas, mas isso não pode ser presumido só porque ele está no 35. Se dedicar a atividades criminosas para o STF não necessariamente tem a ver com associação para o tráfico. Às vezes você pode se associar para a pessoa e não estar dedicada ao crime, à organização criminosa. Nesse caso em específico, tá? Que eles estavam falando. Olha o entendimento do STF. O entendimento do STF era que ela era submetida a uma relação doméstica familiar. Ela era submetida às vontades do seu esposo. Portanto, dentro dessas características, ela não estava se dedicando a uma organização criminosa, ela estava se dedicando aos desejos do marido, tá? E, portanto, nesse caso, foi aplicado a causa de diminuição do 33, parágrafo 4º, mesmo ela estando numa associação para o tráfico, mesmo ela estando dentro do crime de tráfico, tá? Para quem quer saber o julgado, 4 de fevereiro de 2020. Em outras palavras, militará em favor do réu a presunção de que ele é primário e de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas nem integra essa organização criminosa. E o ônus de provar o contrário é do Ministério Público. Não adianta ele só falar que eram 2 pessoas se dedicando à droga para falar que tem associação para o tráfico e há uma presunção de se dedicar à organização criminosa. Não, ele fala que não, que o Ministério Público tem que provar que ainda que haja associação para o tráfico, haja vontade de se dedicar à organização criminosa, às atividades criminosas. Assim, o STF considerou preenchidas as condições de aplicação de redução da pena, por ser a ré primária, com bons antecedentes, sem indicação de pertencimento à organização criminosa, informativo 965 do STF. Ok? Vai cair na sua prova
Com certeza. E outra coisa que vai cair na sua prova é a questão da mula, a mula do tráfico. Gente, vamos aprofundando mesmo. Será que a mula do tráfico, eu posso entender que ela integra a organização criminosa do tráfico? Quando eu falo organização, a gente pode ser a própria associação para o tráfico, tá? Vamos falar de organização de como grupo. O grupo que trabalha para o tráfico, será que ela integra? Bom, para quem não sabe, a mula é aquela pessoa que transporta a droga. Ela é paga somente para transportar. Ela recebe, ela tem a única missão de transportar a droga para onde aquele traficante quer que ela mande, integrando assim essa cadeia de traficância, ok? Se você tiver curiosidade, tem até uma série aí que passa, acho que na Band, uma questão de aeroporto direto, você vai ver questões de mula o tempo todo. Normalmente se paga de 8 a 15 mil para fora do país, né? E a depender do país, como os países que têm pena de morte, até mais, mas é só enrascada, só latada. E aí sempre se entendeu que como a mula integrava ali toda a cadeia de traficância, porque tem o traficante que vende, que vai vender ele é fornecedor daquele comprador que vai traficar, eu preciso dessa mula, então ela tinha sim que integrar essa associação criminosa, essa organização criminosa. Porém, pessoal, o entendimento agora é que a pessoa que transporta essa droga ilícita nem sempre integra a organização criminosa de acordo com a 5ª turma do STJ. E olha só, já vou adiantar que o STF também reconheceu isso. Por unanimidade, o colegiado mudou o entendimento que prevalecia entre seus integrantes para entender que é possível reconhecer o tráfico privilegiado para quem transporta a droga para mula. Vai cair na sua prova. É possível reconhecer o tráfico privilegiado para mula do tráfico, para aquele que transporta a droga. Vai vir uma historinha em que a Mariazinha é a mula do tráfico e você tem que entender que é possível sim a aplicação da privilegiadora exatamente por esse entendimento de análise do caso concreto e também, principalmente no caso da mula, a questão da permanência e estabilidade, tá? De integrar essa organização criminosa, essa associação para o tráfico. Falta um pouco, assim, de realmente de demonstrar essa estabilidade e permanência. Normalmente são esporádicos, são pessoas escolhidas em boates, são pessoas aleatórias e que acabam não preenchendo os requisitos de permanência e estabilidade, tá? Inclusive, o Renato Brasileiro de Lima fala, né, na leitura da doutrina dele, que o concurseiro, que o estudante se atente para que a questão fale que a mula está trabalhando de forma ocasional, tá? A não ser que fale só mula ocasional, mas ele pede para que se atente a isso, tá? Porque a mula pode integrar a organização criminosa, não é uma regra. A questão aqui é que nem sempre. Então, se falar de mula ocasional, então a gente tem a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, a gente tem sim a possibilidade aí de afastamento até da associação para o tráfico. Gente, cuidado, tá? Por quê? Porque esse entendimento também é recente. Então, voltando a dizer que não se trata de crime hediondo, nem equiparado a hediondo, tá? Por quê? Porque tem incompatibilidade entre o privilégio, tá? Se o negócio é privilegiado, tem incompatibilidade. Igual o homicídio qualificado privilegiado, que não é hediondo, aqui da mesma forma. Pessoal, inquéritos policiais, ações penais em curso, será que podem ser utilizados para afastar o privilégio, para realmente falar assim, não, ó, tenho tanto de inquérito policial, não tem nenhuma condenação. Mas esses inquéritos policiais denotam que essa pessoa se dedica à atividade criminosa. Será que pode? Eu respondo depois do intervalo.